Olá, meu amigo, minha amiga. Eu espero que você venha estar bem neste dia. Nós estamos aqui para mais um dia falar uma mensagem da parte do Senhor Jesus. Lembrando que este vídeo é um vídeo sem edição. O que o Senhor Jesus tem falado no nosso coração, nós temos transmitido neste canal. Lembrando que hoje nós iremos falar desse texto e eu tenho certeza que são coisas que eu passei e também tenho certeza que são coisas que você está passando no seu dia a dia. E essa palavra, esse ensinamento irá ser de grande valor para com a sua vida, para agregar em todo o seu modo de viver, e você vai aprender a viver uma vida conforme a palavra do Senhor. E isso vai lhe agregar muito em sua vida cotidiana, porque eu passei por isso, eu sei que você está passando. Eu peço que você ouça este vídeo, venha entender um pouco da palavra do Senhor, a qual nós iremos transmitir aqui, para que você venha colocá-la em prática. A palavra do Senhor vai dizer que bem-aventurado é aquele que ouve a minha palavra e a coloca em prática, porque eu o compararei ao homem prudente, a qual edificou a sua casa sobre a rocha, a qual vindo o vento a tempestade não a derrubará. Então a palavra do Senhor, ela é importante, ela é a base, ela é a tua estrutura para uma vida de vitória e de crescimento. Hoje o texto que nós iremos compartilhar se encontra em Mateus 11, aleluia, e o verso de número 25. Que diz assim a palavra do Senhor: naquele tempo, respondendo Jesus, disse-lhe: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos da terra, e a revelastes aos seus pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Exaltado é o nome do Senhor. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, diz a palavra do Senhor. Aqui nós estamos diante de um texto a qual o próprio Senhor Jesus instruiu sobre esta palavra. Ele mesmo falou diretamente com Deus Pai, e ele falou assim: graças te dou, ó Pai, porque ocultastes estas coisas dos grandes, dos poderosos da terra, e a revelastes aos meus pequeninos. Qual coisa é essa que o Senhor quer nos ensinar aqui? É a palavra de Deus. Lembrando que quando Jesus começa a falar sobre alguns textos, ele começa a falar em parábolas, porque somente os que estão em Cristo, somente os que estão em espírito conseguem entender essas coisas. O Senhor diz, pela palavra do Senhor, que o Senhor ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que antes da honra precede a humildade. Nós devemos ter humildade primeiro, antes da honra. Então o Senhor ele vai colocar você nos lugares de honra, vai colocar você nos lugares de conquista, nos lugares onde você vai crescer, vai se desenvolver. Mas primeiramente você tem que ter humildade para aprender. O Senhor Jesus aqui mesmo testificou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Exaltado é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus ele fala sobre a humildade. O que é ser humilde? Ser humilde é saber aprender, é sempre estar apto a escutar, sempre estar apto a obedecer à voz de Deus, a obedecer àqueles que lhe impõem alguma ordem, a obedecer àqueles que são superiores a você. A palavra do Senhor vai dizer que nós devemos ser, aleluia, prudentes em tudo, para nós ser sóbrios, para nós não andar segundo o nosso próprio querer, conforme o nosso próprio pensamento. A palavra do Senhor vai dizer que nós não vivemos mais nós, que Cristo é quem vive em nós e que nós temos a mente de Cristo. Então essa palavra, ela vem nos instruir sobre a humildade. Eu lembro que eu passava por uma questão em minha vida. Eu estava ali com um gerente de uma empresa a qual eu trabalhava, e ali eu entrei dentro do carro com ele, a gente foi em uma outra empresa a qual ele tinha. Ele perguntou para mim se estava tudo bem, se eu estava gostando de onde eu estava, da empresa onde eu estava, se eu estava desenvolvendo as tarefas. Eu falei que sim, eu estava bem, e começamos a falar de algumas coisas da vida ali. Ele falou de algumas coisas dele, eu falei também de algumas coisas a qual eu estava passando, enfrentando.
Mas aí eu falei a seguinte frase bíblica para ele: a alma farta, ela gospe o favo de mel, mas para a alma faminta, todo amargo é doce. E ali eu coloquei a entender que todo amargo para mim é doce, porque eu já tinha passado por muitas coisas difíceis em minha vida. E isso nos traz humildade para aprender, para avançar, para ser obediente às ordens, às demandas que nos é colocada. Então eu sempre fui assim, sempre fui humilde. Eu lembro que, e ontem a empresa a qual eu estava, todo mundo colocava eu para fazer alguma coisa, porque eu fazia. Então, isso é ter humildade. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.